Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, professor Wesley aqui, de Ciências. Neste vídeo eu vou corrigir com vocês as semanas 1 e 2 do PET 6, né? Módulo 6 de Ciências. Então eu vou corrigir a primeira e a segunda semana do PET 6 de Ciências, tá? Das atividades. Na primeira semana, o tema, né, a matéria estudada foi vírus. Primeira semana do PET de Ciências, tá ok? Então vamos lá para a primeira atividade, interpretação e correção. Acompanha comigo na tela aí, por favor. Atividade 1. Frequentemente, quando a pessoa está doente, ouvimos a frase: deve ser apenas uma virose. Entretanto, chamamos de viroses todas as doenças causadas por vírus, que podem variar de uma simples gripe até a AIDS. De acordo com seu conhecimento sobre virose, cite 3 doenças causadas por vírus. Muito fácil, né, pessoal? Então, nós podemos citar, né, a doença que está sendo agora mais comentada no momento, né, que é o coronavírus. Então, de acordo com o conhecimento, se dá 3 doenças. Vamos colocar aqui, vamos colocar gripe, vamos colocar AIDS mesmo. E vamos colocar infecção COVID, né? Covid-19. Ok? 2. O Covid-19, o HIV e o influenza vírus são exemplos de vírus envelopados. Explique o que são vírus envelopados. Para isso a gente vem no texto aqui, ó. O que são vírus envelopados? Vamos observar aqui, veja bem, olha. O vírus, ele tem o material genético aqui dentro, ó. Ele tem... Vou clicar aqui. Então, o vírus, ele tem o material genético aqui dentro, né? E tem essa cápsula externa, que é uma cápsula de proteínas. Essa camada que reveste o vírus aí por fora. Então, vamos ver aqui, ó. Mas no texto tem a explicação também, ó. O que é um vírus envelopado? Vamos ver aqui. Ó, são constituídos... Vou colocar aqui. São constituídos... Aqui em cima... Não, aqui não. São constituídos basicamente por cápsulas de proteínas que abrigam em seu interior material genético ou DNA, RNA. Então, toda essa parte aqui, ó. Ok? Então, o que é um vírus envelopado? É um vírus que tem um revestimento aí por uma cápsula de proteínas, ok? Então, essa é a resposta. Só você copiar lá. Conferir, né? Se está certo. Atividade número 3. Leia o texto a seguir e depois assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, esse texto ele fala a respeito das orientações do Ministério da Saúde para a proteção contra, né, o Covid-19. Então, vamos analisar aqui, olha só. A primeira, que no caso aí é número 1, né? Devemos encontrar os amigos nessa pandemia. Isso é verdadeiro ou é falso? Não, isso não pode acontecer, né? Nós temos que evitar. Então, falso. Se a pessoa tiver sintomas leves de gripe, ela deverá procurar atendimento médico. Não, evitar isso, né? Porque esses são sintomas leves. A falta de ar é um sintoma de coronavírus. Sim, verdadeiro. Os casos suspeitos deverão ter acompanhamento adequado. Sim, verdadeiro. A maioria dos infectados tem manifestações leves. Verdadeiro.
Os profissionais de saúde recebem capacitação. Então, de acordo com o texto, ó, o governo está capacitando e atualizando os profissionais do pronto atendimento, ó, ok? Então, os profissionais de saúde recebem capacitação, verdadeiro também, ok? Está escrito lá no texto. Então, o número 3 já foi. Número 4. De acordo com as imagens sobre a pandemia do novo coronavírus, assinale X nas respostas verdadeiras. Então, nós temos que marcar com X as respostas que são verdadeiras. Então, vamos lá. Número 1. O vírus é transmissível pelas mãos. Verdadeiro. De acordo com o globo terrestre, somente a China, a Itália e o Brasil estão com... Aliás, fiz errado, né? Nós temos que marcar com X, né? Então, nós temos que marcar com X. Não é verdadeiro, não. De acordo com... Somente China, Itália e Brasil estão em caso de contaminação. Não. As partículas respiratórias espalham o vírus. Sim. O vírus já se espalhou por muitos países ao redor do mundo. Também ok. Não devemos nos cumprimentar com as mãos para evitar contágio. Ok. Devemos evitar falar muito próximo aos outros, observando sempre a distância mínima de 1 metro. Ok. Então, agora eu vou ter que apagar aqui, né, para poder subir. Mas eu marco de novo ali. Então, ó, nós marcamos aqui. Aqui. As estrelas rosas ao redor do planeta indicam locais onde há predominância de sol em maior intensidade. Isso não tem nada a ver, né? Nas mãos, além do coronavírus, há outras bactérias, por isso devemos sempre mantê-las limpas. Sim, ok. Tá? Então, só a segunda e a penúltima que não. Beleza? Continuando. Finalizamos, então, as atividades da primeira semana. Agora vamos para a segunda semana. Na segunda semana. Atividade 1. Quem são os seres vivos representantes do reino Monera? Do reino Monera, os seres vivos representantes são árqueas, que são bactérias antigas, e bactérias. Atividade 2. Cite as principais características do reino Monera. Quais são as principais características do reino Monera? Vamos olhar aqui no texto, ó. Quais são as principais características do reino Monera? Está aqui logo em cima, ó. As principais características do reino Monera, você pode conferir, né, se está ok sua resposta, ou copiar lá embaixo, ó. São seres unicelulares, procariontes, né, ó. São seres unicelulares, procariontes, e seus representantes são as bactérias e as árqueas. Isso aí são as características principais, ok? Então é só você copiar lá embaixo. Qual é o habitat das bactérias? Onde vivem as bactérias? Vamos olhar aqui, ó. As bactérias. As bactérias são organismos procariontes, né? Encontradas, ó. Encontradas em todos os ecossistemas da Terra. Então, em todos os ecossistemas da Terra. Essa é a resposta lá, ok? Então, onde são, qual que é o hábitat das bactérias em todos os ecossistemas da Terra? Questão de número 3. Atividade 4. Complete as lacunas. O reino... Qual que é o nome do reino que nós estamos estudando? Reino Monera. Então, ó, o reino Monera é composto dos seres vivos mais abundantes do planeta, também conhecidos como micro-organismos, pois todos são unicelulares e microscópicos. Apresentam também a ausência de cariotecas, sendo, portanto, classificados como
procariontes, tá? Ou procariotos, ok? Letra B. Todas as bactérias não possuem carioteca, portanto, não possuem um núcleo organizado. Esses seres são chamados de procariontes. As bactérias reproduzem geralmente por divisão binária ou assexuadamente também, tá bom? Uma forma assexuada de reprodução pela qual uma única bactéria pode originar um clone, ou seja, uma população de bactérias idênticas. População de bactérias idênticas. Atividade 5. Durante um exame de uma criança enferma, o médico explica aos pais que o paciente tem uma doença causada por um organismo unicelular, procarionte, que pode ser combatido com o uso de medicamento, conhecido genericamente como antibiótico. Pelo texto, você diria que a criança estava com uma infecção por vírus ou por bactéria? Olha, de acordo com o texto, a criança está com infecção por bactéria. Ok? Por quê? O antibiótico é usado contra bactérias. Ok? O que acontece? O antibiótico, o que significa antibiótico? Anti quer dizer contra, biótico, vida. Então é contra a vida. O vírus não é considerado um ser vivo. Então, por isso que é utilizado contra a bactéria, porque bactéria é um ser vivo. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Seguindo, bom, fechamos então aí as 2 primeiras semanas do PET 6 para o 7º ano de ciências, tá ok? Então até mais, até o próximo vídeo, com as correções aí das outras 2 semanas.